Qual é a missão do anjo? Lançar a rede e fazer a colheita. Quem é que faz a grande colheita final? Quem? E tem muita gente achando que é anjo. O Senhor virá, e os anjos com o Senhor, e os anjos possuem uma missão, e os anjos vão lançar a rede e separar o ímpio mau e o ímpio bom. Ok? Então não vem com essa história da última grande colheita que não é os anjos, não tem nada a ver com você. Eu sei que te ensinaram errado, mas você vai continuar lendo aqui e vai cair a ficha. Vamos lá. E todas as nações, todas o quê? Não é todas as igrejas? Não é todas as igrejas da Ásia? Não é as 7 igrejas da Ásia? Então quem é? As nações, diga, as nações, os ímpios. Amém? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Pega como as duas parábolas estão associadas: Jesus, os anjos e a rede. No sexto, os peixes bons, os ímpios bons. Os outros serão lançados no fogo, os peixes ruins, os ímpios ruins. E aqui, as ovelhas e os bodes. Nações, ímpios, como ovelhas e como bodes. Estão entendendo? Fica muito fácil quando a gente aprende a ler, gente. A Bíblia, fica muito fácil. Muito fácil. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. E ele diz: venham e entrem no reino que está preparado para vocês. Os ímpios, as nações, as ovelhas boas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos, quem? Não é os crentes não, né? É os justos, né? Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Diga, eles não conhecem Jesus. Você percebeu? Você percebeu que eles não conhecem Jesus? Não é crente, não é a igreja. Está falando do ímpio, do peixe, está falando do ímpio, está falando das nações. Ímpios bons e maus, ímpios que são ovelhas e ímpios que são bode. Diga, eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. Por quê? Porque os vencedores que cresceram e chegaram à estatura do varão perfeito foram levados para o Pai. Essa história de que ninguém vê o Pai, Jesus diz: Felipe, como assim te mostra o Pai? Você está olhando para mim há 3 anos e meio e não vê o Pai? Para com essas fábulas judaicas. Para com essa religiosidade. Que história é essa que vai para o céu? Eu estou no céu. Lembram da mensagem? Vivendo na dimensão do céu? Que negócio é esse que vai para o céu? Venha ao céu.
venha ao reino, eu estou no céu, e para onde, e aonde eu estou, eu vou levar vocês. Lembram da mensagem? Agora aqui, nós estamos vendo ímpios que não conhecem, que não viram, que não conhecem. Mas Jesus diz, quando vocês fizeram para estes, você fez para mim. Quem são esses? Vamos continuar. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem está à esquerda? Diga, os bodes, os peixes maus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para onde? O fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tadinhos, foram de gaiato. Tem gente que vai de gaiato. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. E tem uns vacilão que vai para lá. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Diga, ninguém conhece Jesus. Os ímpios não conhecem Jesus. As nações não conhecem Jesus. Os peixes bons, os peixes maus, as ovelhas e os bodes não conhecem Jesus. Mas há um reino preparado para eles. Diga glória a Deus. Peixes bons em uma parábola, na outra parábola, ovelhas. Peixes maus, na outra parábola, bodes. Quando fizemos isso, não te conhecemos. Os ímpios não conhecem Jesus. A tribulação e a grande tribulação. Lembra que o anticristo vai matar o povo judeu, os cristãos e os dizimistas? E muitos vão fugir para o deserto? E aí, acontecendo isso, muitos peixes e muitas ovelhas vão ajudar essas pessoas que estarão escondidas no deserto. E vão dar o de comer, o de beber, e vão dar o de vestir, e vão visitá-los. E no período da tribulação, no governo do anticristo, eles não conhecem a Cristo. Mas os que fizerem isso, eles não conhecem a Cristo, mas os que fizerem isso, derem de comer, beber, vestir, visitar, socorrer, esses vão entrar no reino, no final do governo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O evangelho da salvação, o evangelho do Pai, é o evangelho da salvação. Quem crê, recebe vida eterna. Diga, é de graça. Se cobrar R$1, está barato ou está caro? Está caro, porque é de graça. Então não há nada que você possa fazer, pagar, comprar, pagar preço. Existe um evangelho do Pai, que é o evangelho da salvação, e a única coisa que basta para ter é crer. Porque quem crê, recebe vida eterna. Irmão, e vida eterna é vida eterna. Não é vida passageira. Vida eterna é vida eterna. Existe um segundo evangelho, o evangelho do reino, que é o de Jesus, do Deus Filho. E existe um terceiro evangelho, diga, o evangelho eterno. Então nós tivemos e temos o evangelho do Pai, que amou o mundo de tal maneira. E quem crê, recebe vida eterna. E quem não crê, pastor? Pergunta, e quem não crê, pastor? Vai ser condenado? Não, já está condenado. Então o primeiro evangelho do Pai é o evangelho da salvação. Quem crê, recebe de graça a vida eterna. Agora existe o segundo evangelho, que é o evangelho do Deus Filho, que é o evangelho do reino. Aí nós precisamos crer e ter fé em Jesus Cristo e obras de justiça.
Porque agora não envolve só a salvação, envolve o reino. E o terceiro é o evangelho eterno, que nós estamos vendo em duas parábolas. Que está falando do ímpio, como o ímpio será salvo. Os que forem mortos pelo anticristo, salvos. Os que fugirem para o deserto, os cristãos meia boca, se suportarem até o final e não adorarem a besta, salvos. E os que não conhecem Jesus e ajudarem eles e socorrerem eles, salvos. Então a salvação do Pai, o evangelho do Pai, a salvação e o reino do Filho e o evangelho eterno. O evangelho eterno será no tempo do anticristo. Em Apocalipse 14, 6 e 7 diz: e vi outro anjo. Tem muitos anjos, irmão. Eu acho até interessante que diz que João olhando assim diz: e agora eu vi um anjo forte. Ele não estava lá, ele estava malhando. E aí ele olhou e viu todos os anjos, normal. Mas aí de repente ele viu um anjo forte. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. O pastor está inventando alguma coisa? Está escrito aqui evangelho eterno? Na sua Bíblia está escrito evangelho eterno? Quem é que faz o evangelho de Jesus? Quem é que anuncia o evangelho de Cristo? Diga eu. E quem vai anunciar o evangelho eterno? Os anjos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes da água. Ou seja, eles não conhecem a Cristo, mas eles vão ser salvos, porque eles vão temer, e não vão adorar a besta. Eles vão temer e dar glória. O evangelho do Pai é o evangelho da salvação. Quem crer, recebe vida eterna. O evangelho do Filho, reino dos céus, arrependimento e fé em Jesus Cristo, e obras de justiça. Nós estamos nesse período e nesse evangelho. Mas também teremos o evangelho eterno. Em Atos 20, 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Está falando de alguém aqui? Ou não? Está falando de alguém aqui esse texto ou não? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça e de Deus. É nós que temos que fazer, irmão. Atos 20 e 21, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus, ou seja, arrependimento, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Evangelho do Espírito Santo, o evangelho eterno. Temei a Deus, como nós vimos, temei a Deus e dai-lhe glória. E as obras de caridade que eles vão fazer, e o Senhor vai dizer: vocês fizeram isso para mim. E eles vão dizer: não te conhecemos, nunca te vimos nem mais gordo, nem mais magro, nem doente, nem preso. Não te conhecemos. Quando fizemos isso? Quando fizeram para um desses pequeninos. Vocês estão entendendo? Apocalipse 13, 15. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que esse espírito, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, no período da tribulação, vai ter muitos sinais nos céus e na terra. Hoje, irmão, se um anjo aparece lá,
e diz: arrependei-vos e crê em Jesus Cristo, todo mundo vai, a maioria, né? Vai se arrepender ou vai crer. Porque não tem sinais. Mas na época do anticristo, vai ter sinais nos céus e na terra. Ele vai ser ferido de morte, ele vai ressuscitar. Satanás, o espírito do abismo, ele vai fazer uma imagem. E todos vão ter que se prostrar. Lembra de Daniel? Só que essa imagem, ela fala. Não é imagem que tem olhos e não vê, tem boca e não fala. Essa imagem, no governo do anticristo, imaginem lá o Cristo Redentor no Rio de Janeiro falando. Acordando de manhã e dizendo: graça e paz a Satanás. E o povo se prostrando. Quem é que não vai ficar maravilhado? Os crentes sempre ouviram que tem boca e não fala. Mas agora tem uma imagem. E ela fala. Então vai ter de um lado o anjo com o evangelho eterno. E do outro lado os sinais nos céus, na terra. E uma imagem falando. O destino dos peixes maus, bodes, no lago de fogo. Sabe, a gente vê que os peixes bons foram colocados no cesto e os maus foram lançados fora para o lago de fogo. Não diz para onde os peixes bons e as ovelhas foram, porque elas não vão para o céu, é o céu que vai vir, a nova Jerusalém vai descer. Então não diz para onde eles vão, porque eles não vão para outro lugar. Mas os maus é que serão lançados. O destino dos peixes maus, bodes, no lago de fogo. O destino dos peixes bons, ovelhas, ficar na terra, milênio, governar com o Senhor. Vai acontecer no final do milênio, uma última rebelião das nações. E aí depois vem a salvação, o lago de fogo, o julgamento final. Lembra que nós, quando estudamos Gênesis, falamos sobre as rebeliões do homem? A primeira rebelião, a segunda, a terceira, vai ter a quinta, vai ter a última, em que as nações se rebelarão contra o governo de Cristo na terra, no final do milênio. O Senhor vai permitir que Satanás saia do abismo, porque quando levar os vencedores para o céu, Satanás cai na terra. E a palavra diz: e houve batalha nos céus. E Satanás será lançado pelos vencedores do céu para a terra. E quando o Senhor vier governar, vai colocar ele no abismo. Mas depois de 1000 anos, o Senhor vai permitir que ele tenha uma saidinha. Ele vai ter uma saidinha, vai se juntar com as nações e vai ter a última rebelião. E diz que vai correr um rio de sangue na altura que chega nos focinhos do cavalo, nos freios do cavalo. Um rio de sangue, de mais ou menos 1,5 metros de sangue, de ímpios que serão pisados, serão mortos e lançados no lago de fogo. Eu sei que parece Harry Potter, mas é Apocalipse. Mais para frente a gente vai ler, vai ser tudo normal. Vocês estão entendendo? Apocalipse 27 e 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí, ó, tá vendo que o pastor não está inventando? Tá vendo? Tá vendo que não é romance, que é Bíblia? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus nasceu fogo, desceu fogo do céu e os consumiu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A rede é o evangelho eterno. Diga: a rede é o evangelho eterno. Salvação. Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Ele era pescador de peixes, o Senhor diz que fará dele um pescador de homens. Salvação. Pedro, os homens são os pescadores.
lago de água doce. Fala de vida, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Pedro, ele foi chamado para pescar ali no mar da Galileia. É mar, mas é lago, é água doce. Agora, os anjos virão, o evangelho eterno, os anjos são os pescadores. Mar de água salgada, que representa o mundo, o ímpio e as nações, temer e dar glória a Deus, socorrer os judeus e a igreja no período da tribulação. Você percebeu o que a gente está fazendo aqui? A gente está separando a palavra, porque o segredo é o seguinte: Deus pegou a palavra, escreveu como um grande quebra-cabeça, sacudiu lá e falou assim: ó, quem tem o Espírito, monta o quebra-cabeça. Agora, quem não tem o Espírito, mistura tudo. Salvação, Pai, Filho, Espírito Santo e Trindade, mas é um só, é três, quantos batismos, e uma confusão, e o judeu, e o ímpio, sabe? O que nós estamos fazendo aqui? É só colocando ordem naquilo que você já sabe. Não tem nada novo, é só colocando ordem. Falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando sobre a criação, antes, no primeiro dilúvio, a segunda criação, o segundo dilúvio, as rebeliões do homem, a salvação do homem, como Deus, qual é o plano de Deus para a salvação, como acontece, a questão da igreja, a questão do mundo, depois do final do milênio. Então, a única coisa que nós estamos fazendo é colocando ordem. As pessoas pegam uma coisa que não tem nada a ver com uma, e mistura com outra, e vira uma confusão. A única coisa que a gente está fazendo é colocando ordem, é montando um quebra-cabeça, para que você possa ver o plano de Deus. E como o plano de Deus não é um acidente. O plano de Deus é perfeito. Quantos estão entendendo? Está mais clareou ou escureceu, ou piorou? Vai mais umas 2 mensagens do reino para entender melhor. Para juntar os outros textos e falar sobre o período do milênio, até a ficha cair. Mas eu te dou um conselho, posso te dar um conselho? Não é aprender algo novo, é desaprender o que te ensinaram errado. Um evangelho confuso, cheio de medo, cheio de perturbação, em que as pessoas têm medo de anjo, têm medo de demônio, têm medo de apocalipse, em que as pessoas vivem uma vida inteira e não têm revelação. Por que as pessoas não têm revelação? Porque ouvem a palavra de mau grado, o coração fechado. Ah, uma palavra rapidinho. Ah, uma vez por semana eu vou lá na igreja, de ceia eu vou lá, culto da virada. Mas diz que aqueles que se assentaram, que também se assentaram para aprender a palavra, antes de sair fazendo um monte de besteira, se assentaram para também aprender a palavra, como Maria aos pés do Senhor, que também se assentou para aprender, teve os segredos revelados, e ela fez o que podia, se antecipou, e ungiu o Senhor. Agora as pessoas não têm revelação porque são povo, porque faz parte de uma multidão, fica de um lugar para o outro, fica de evento em evento, e não se assenta para ter revelação. Se coloque de pé.